Aqui. Tá ótimo. Já tá gravando, pessoal. Meu Deus. É só o notebook colaborar comigo aqui. Agora eu acho que foi. Agora eu acho que vai. Ai, ai, meu Deus. Só porque eu falei hoje, o notebook não pode gravar. Aí o notebook tá fazendo o quê? Tá travando. Não pode. Então, eu tenho que fazer isso. Agora vai. Pronto, agora eu acho que vai. Pode iniciar? Da minha parte, pode começar. Eu sou Jacqueline Yolanda Farias, sou do grupo 3 e vou começar falando sobre um pouquinho sobre a história da madeira, pelo decorrer do tempo e como eu entro na parte da arquitetura. Vou falar um pouquinho sobre a madeira de modo geral. Os cientistas presumem que a madeira ela já foi criada, né? Ela foi criada com existência no mínimo há mais de 200 milhões de anos. Então, é muito mais tempo do que o aparecimento do ser humano na Terra, que teria acontecido por volta de uns 2 milhões de anos atrás. Então, tem muito tempo de diferença de um para o outro. Não é possível determinar a precisão com que a madeira começou a ser usada pelo ser humano, tanto para a parte de construção civil, tanto para qualquer outra coisa, a não ser poder, essas coisas, para alimentação. Na questão do Brasil, a madeira mais conhecida é o pau-brasil, né? Que faz parte da marca histórica do Brasil e tudo mais, que era conhecida como a madeira, pelos índios era conhecida como a madeira Ipiranga, porque Ipi quer dizer árvore, Ipiranga quer dizer brasa, sangue. Então era conhecida como árvore de sangue na língua do Tupi. E os portugueses, o pessoal que começou a chegar para poder explorar o Brasil, começou a chamar ela de Brasil, com letra E no início, não A. E com o tempo ela foi virando pau-brasil, pela modificação da palavra com decorrer dos anos mesmo. E hoje em dia essa madeira rara, ela está em extinção. Ela não é tão pigmentada quanto nessa imagem que está na tela, mas ela, por ser um tom bem avermelhado por dentro, ela ficou com esse nome bem conhecido, e hoje em dia ela está em extinção, como eu falei. E ela foi muito retirada para a construção, não só pelos índios, porque eles usavam também outros tipos de madeira para poder construir as obras, outros materiais, até ser apresentada na parte de materiais alternativos, mas ela foi muito retirada para a criação de embarcações, para mover a madeira para outros países, porque ela é uma madeira bem boa e resistente. E eu acho que é isso. Não, eu acho que você me deu uma coisa que não pode passar. Era mais ou menos dessa forma que ela era usada antigamente, como apoio, e hoje era mais usada por parte da estética. Essa parte da madeira, na parte da era construção civil, é a que eu queria falar um pouquinho para vocês. Alguém tem medo? Opa, tudo bom? Eu sou o Vitor, vou falar agora sobre como é que anda a madeira na construção civil e a sua aplicação. A madeira desde sempre foi bastante usada na construção civil, né? Aí, com o tempo, depois da Revolução Industrial, ela começou a decair o uso dela pelo concreto armado, pela arquitetura metal, pelo uma nova tecnologia melhores que a madeira, né?
Aí, no Brasil, tem uma síndrome do carro da madeira chamada Síndrome dos Três Porquinhos, que consiste que as pessoas têm medo de usar a madeira na sua construção por medo de ela ser mais frágil que o concreto armado que os outros. Aí tá bastante difícil de usar a madeira na construção civil. E a madeira possui diversas propriedades que atraem o pessoal, né? Dentre essas são comumente citadas o baixo consumo de energia para seu processamento, a alta resistência específica, as boas características de isolamento térmico e elétrico, além de ser um material muito fácil de ser trabalhado manualmente por máquina. A madeira é um material higroscópico, sendo que várias das suas propriedades são afetadas pelo teor umidade presente. Sua natureza biológica submete aos diversos mecanismos de degradação existentes na natureza. E a madeira é empregada na construção civil de forma temporária, porque, como eu disse antes, está bastante difícil de usar ela para construção de casa, como andaime, tá usando para construção temporária, né? Aí, em pesquisas feitas junto à empresa de construção civil, se constata que a qualidade das peças de madeira é um dos principais problemas enfrentados no suprimento de madeira serrada. Nesse trabalho são apresentadas algumas orientações para minimizar a situação. Ao utilizar a madeira, o usuário deve especificar e verificar na inspeção de recebimento o seguinte índice que pode afetar o bom desempenho da madeira do determinado uso: a espécie de madeira, dimensões, o teor de umidade, os defeitos da natureza e do processamento. Agora eu vou falar sobre algumas vantagens do uso da madeira, como menos produção de resíduos sólidos, a diminuição do tempo de canteiro de obras, a grande variedade de espécies com diferentes características naturais, que transformam cada objeto produzindo um único e inigualável. Existe tanto os esportes de compressão como tração, baixa massa volumétrica e elevada resistência mecânica. Em relação aos concretos, apresenta a mesma resistência e compressão, 10 vezes mais resistente em flexão, além de resistência ao corte. Agora o Nicolas vai falar sobre as propriedades físicas da madeira. Boa noite. E então, quanto às propriedades físicas da madeira, cada tipo de madeira, de cada espécie diferente, ela apresenta uma propriedade física diferente. Essas propriedades físicas, elas variam de acordo com a sua cor, com o seu cheiro, com o grão, com a textura e com o seu brilho. Consequentemente, dessas características, ela tende a apresentar propriedades mecânicas diferentes, como, por exemplo, tem madeiras que são mais resistentes à tração, à compressão, à flexão e ao cisalhamento. E mesmo qual madeira tem uma resistência maior ou menor, a gente pode fazer um ensaio que é sobre a resistência característica da madeira, ou FCD, onde encontra a resistência característica específica de cada tipo, de cada espécie de madeira, o seu parâmetro, que ela varia de acordo com o tipo de aplicação, compressão, flexão, cisalhamento, e o seu coeficiente de modificação, que também é uma tabela que varia com a carga da classes. Outra coisa que implica muito na propriedade física e mecânica da madeira é seu teor de umidade. Como a madeira ela é dentro dos seus veios, dentro de sua estrutura, corre água. E essa água, a partir do momento que a gente corta a madeira, um pouco essa sai, é chamada corre livremente dentro do veio da madeira, e outra parte dessa fica intrínseco dentro da madeira. E para a gente poder trabalhar com a madeira, a gente precisa trabalhar por uma umidade muito alta, ela tem para diminuir sua resistência. E além da umidade, tem outros fatores que influenciam na resistência da madeira, que são as reservas, que elas têm que ser trabalhadas de forma específica, de acordo com a direção de seus veios, onde aplicações de forças em certas direções, a madeira se rompa, tem um rompimento mais fácil. Os nós, que também são partes da madeira e tendem a ser mais frágeis, as fendas, que são comuns na madeira, dentro delas tem fendas, a umidade, como eu tinha dito, e a madeira ela é um material viscoelástico, ela sofre uma deformação sob a ação de cargas demoradas.
E agora a gente vai falar um pouco sobre materiais inovadores. Eu queria voltar um pouco. Pode voltar. Eu estava muito nervosa. Eu ainda estou, na verdade, mas eu queria voltar um pouco, professor. Posso? Professor? Pode sim, Jair. Fica à vontade. Tá. Vou voltar dessa parte aqui. Gente, ignora um pouquinho o meu nervosismo, tá? Que às vezes eu me embolo mesmo. Essa daqui são duas imagens que demonstram como o passar do tempo a madeira começou a ser aplicada de forma diferente na área da construção civil. De início, ela era usada mais como vigas, como base, como parte de sustentação. Hoje em dia, ela é mais usada para a parte estética. Nessa parte aqui que o Victor falou, que elas não são fixas. Essa daqui no Brasil é mais utilizado mais como elas de forma móvel, para fazer cintas, lajes, essas coisas como sustentação. Elas não são utilizadas como uma parte fixa da casa aqui no Brasil normalmente. Mas hoje em dia está conseguindo implantar mais em alguns momentos, mas ainda no Brasil é muito difícil realmente ser implantado isso. Mas quando implantam, fica assim, ó, bonito. O pessoal deveria usar mais, e até porque eu acho que ela é mais firme em várias situações do que o concreto acaba sendo. Esses daqui são alguns modelos de corte que pode ter na madeira, tanto em formato de tábua, quanto quando vão fazer colunas. Essa daqui que está toda picotadinha, que é feita pelo computador, mostra bem a parte de divisões. E nessa daqui de baixo mostra ela sendo cortada em corte radial e corte plano. Normalmente elas são utilizadas mais em corte plano, por quê? Porque elas são utilizadas para fazer cintas, essas coisas, então, com a medida certa para cada corte. E aqui em cima é uma serra cortando a madeira bruta. E a madeira, o bom dela é que ela pode ser utilizada tanto de forma bruta quanto de forma mais desenhada, mais modelada. Não sei como é que está sendo meu áudio aí, mas deve estar horrível, porque meu ouvido está horrível. Madeira bruta roliça, que normalmente esqueci o nome, de eucalipto, que é mais usada no Brasil, porque ela acaba sendo mais resistente. As madeiras faqueadas, elas são mais utilizadas para a parte de cortinas cravadas, e a parte de madeira serrada é mais utilizada como apoio e de alguma forma móvel na área da construção civil também. As formas mais fixas que ainda tem no Brasil sobre questão de madeira, ela como MDF, MDP ou madeira compensada. No caso da primeira aqui, é a madeira compensada, que são fileiras finas de madeira coladas uma na outra e compensadas para poder ser utilizado todas essas são utilizadas em montagem de armário, coisas de cimento de casa ou coisas básicas que não vão chegar a muita umidade, porque elas absorvem muita umidade dessa forma. A que menos absorve umidade nesse modelo aqui é a madeira laminada madeira laminada e colada. A madeira recompensada ela é muito menos utilizada porque ela se desfaz muito rápido. É muito difícil a gente ver ela de forma fixa em algum lugar da casa, a não ser como móveis. Eu acho que eu estou falando um pouquinho rápido. Espera aí. As vantagens da madeira, o que falou. A parte. Agora sim, a gente vai para a parte das coisas alternativas. Eu queria retornar um pouquinho. E agora podem. Desculpa, professor. Ok, então eu vou falar sobre os alguns materiais alternativos, e um deles são as fibras naturais. A fibra natural, ela remete muito à arquitetura vernacular. É uma arquitetura que ela é voltada ao conhecimento, voltada a um determinado local, e ao conhecimento sobre isso. Eles utilizam componentes e materiais do próprio ambiente que eles vivem para produzir essas fibras. E essas fibras naturais, além de elas terem uma boa resistência, elas têm um baixo custo e alto benefício. Um bom exemplo de uso naturais são aquelas casas feitas de adobe. Aqui no Brasil tem uma região que é Goiás, onde é fácil
ver essas casas que são feitas de adobe. Eles utilizam argila, esterco e palha e água, que são os principais que fazem esse adobe. E ele é um material muito resistente, resiste muito bem às ações de clima e muito muito fácil. Outros alternativos, o Brasil ele é um dos maiores produtores de banana do mundo. E com o tempo vem se explorado maneiras de usar essa produção a favor de outras áreas de pesquisa. E uma outra que foram usar as fibras de bananeira para conseguir compor materiais construtivos, usar na construção civil, porque o produto final ele não é nocivo à saúde e ao ambiente. Ele não agride o meio ambiente por ser um componente biológico, a degradação dele é natural, e porque ele não agride também a produção. Você pega o broto de bananeira e usa esse componente para fazer as fibras. Você não impede que a bananeira cresça e produza as bananas. E porque ele tem um bom isolamento acústico, onde poderia ser, por exemplo, usado numa sala de aula. E outro alternativo são as bitucas de cigarro. O cigarro é certo um dos produtos mais consumidos no mundo inteiro. Estima-se que cerca de 13 milhões de cigarros tratados no meio ambiente em todo o mundo. E o material que compõe o cigarro é um material muito tóxico. São aproximadamente 5.000 que estão presentes ali dentro do cigarro. E foram estudadas maneiras de usar esses componentes para finalidades, para não deixar simplesmente lá degradando no meio ambiente, porque a decomposição desses componentes é muito nociva ao meio ambiente. E acontece um pesquisador de uma universidade australiana criou um tijolo que ele é composto de argila e bitucas de cigarro. E por causa das próprias componentes químicos que estão dentro do cigarro, químicos eles as bitucas. E também esses componentes seriam liberados através do processo de queima. E o tijolo, argila e bitucas de cigarro, seria leve e teria ótimas propriedades para isolamento térmico. E para continuidade sobre os materiais alternativos. Opa, tudo bom? Sou o Vitor de novo aqui. Vou falar sobre alguns dos materiais alternativos. Outro material alternativo é os materiais recicláveis, especificamente o pneu. Que ele os pneus são bastante, tipo assim, não tem bastante reaproveitamento, porque são 2 milhões de pneus novos por ano e basicamente são 80 milhões de unidades descartadas. Aí criou a necessidade de criar esse material alternativo, que é o pneu, né? Aí ele é um material muito bom, que ele tem uma massa térmica, a resistência e a estabilidade das paredes são aumentadas com o crescimento de terra, ou seja, com terra aumenta a massa térmica e a resistência quando enche o pneu, né? E o pneu é bastante bom. Eu vou citar alguns exemplos de que ele pode ser usado, tipo o revestimento de cobertura, substituindo a telhas cerâmicas e metálicas e de fibrocimento, isolamento térmico, piso asfáltico, peças para a formação de paredes, muro de contenção, muros comuns, contenção de margens e córregos, escadas, galerias pluviais e mais, e primeiras fiadas sobre fundações, já que os pneus podem ser colocados diretamente sobre a terra, sem sofrer alteração por efeito de qualquer umidade existente no local. Agora, outro material alternativo é o bambu, que é um material bastante flexível e bastante resistente, sendo um material perfeito para tipo, trocar ele pela madeira, que ele é um material bastante parecido com a madeira, mas flexível e resistente. Embora tradicionalmente o bambu seja usado mais no meio rural, eles estão tendo mais aprimoramento para poder usar ele como construção de pisos, imóveis e até mesmo casas.
e não deixando o aspecto artesanal normalmente nessa matéria, sendo um aspecto mais futurístico. E uma coisa muito importante é que a China está tendo um investimento bastante no bambu para suas casas, pois é bem mais barato para eles, duráveis e altamente resistente a terremotos, que é bastante proveitoso para eles. E no Brasil, a abundância do material, sua exploração ainda é limitada. De acordo com a arquitetura e diretora de ABIO Bambu, a Escola Bioarquitetura e Centro de Pesquisa e Tecnologia Experimental de Bambu, Celina Lerena, a falta de divulgação de técnicas construtivas essenciais para aumentar a durabilidade do material e de mecanismos de crédito para incentivar a utilização são alguns dos motivos para limitar a sua aplicação do país. E é isso, professor. Pessoal, concluiu a apresentação? Ou... Sim, concluiu. Tá completo? Tá. Pode Eu parar de vou... compartilhar? Pode, por favor. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou falar alguma coisa para complementar aí, pessoal, do trabalho de vocês. Fiz algumas anotações aqui e elas, na verdade, o que vocês falaram está dentro do roteiro que eu também tenho na minha apresentação. Então, eu vou fazer uma apresentação um pouco mais breve aí, principalmente sobre a questão da madeira, e vou meio que dar uma corrigida na fala aí, tá? Mas, de modo geral, a apresentação, as imagens muito boas. E uma dica aí para as próximas apresentações, nas próximas apresentações, na verdade, à medida que vai todo mundo se apresentando, o rigor vai aumentando, né? Essa questão de internet, dificuldade de falar, isso aí não tira ponto de ninguém, tá? Isso é normal que aconteça. Eu vou compartilhar aqui com vocês, a gente vai falar um pouquinho mais sobre madeira, de maneira mais... E depois eu compartilho o material com vocês aí. Eu vou pedir, Jaqueline, aí, que vocês, Everton, Vitor, mandem por e-mail o material de pesquisa de vocês, junto com a apresentação, tá? Já vou mandar. Para a gente poder, desse material, a gente extrair alguma coisa para a prova, tá? Já vou mandar. Vocês já estão vendo a minha tela aí? Sim. Sim, né? Então, aqui, falando aí um pouco mais sobre a madeira, né? A imagem é a mesma que vocês apresentaram, aí é um hall de um shopping, né? Então, a madeira sendo utilizada com um aspecto arquitetônico, mas também fazendo parte da estrutura. Um de vocês comentou aí que a madeira é mais usada em obras provisórias, né? Na verdade, consumo maior é em obras provisórias, sim, mas ela se destina também a várias outras utilidades na construção civil, né? A gente tem quadrias, tem portas, tem assoalhos, forros, tudo que é utilizado como questões definitivas, né? Então, não é só em obras provisórias, não, tá? A gente usa madeira também como acabamento, né? Acabamento de revestimento de pisos e paredes e tetos, né? No caso dos forros, e também utiliza nas estruturas, né? É claro que no Brasil existe uma variação, menos no norte, nordeste, né? Nosso clima não ajuda muito na utilização da madeira, diferente aí dos climas dos países europeus e da América do Norte, onde tem um clima temperado. O nosso é um clima tropical, né? A variação é grande, né? Em
em algumas cidades, umidade muito alta e outras muito baixa. Em Brasília, em específico, a gente tem, no período da seca, aí 100 dias, 120 dias com umidade muito baixa. E, né, agora, por exemplo, a gente está com a umidade elevada, chegando, às vezes, em algumas épocas, a chover 30 dias seguidos. Então, a variação de umidade é bastante grande e isso dificulta um pouco a utilização da madeira, né? Uma outra imagem aí é utilizando a madeira como estrutura, né? No caso aí é uma cobertura de telhado e vigamento de paredes, mostrando aí para vocês. Novamente aí uma construção, aí a madeira como arquitetura, né? O partido arquitetônico foi a utilização da madeira. Ela também está sendo usada nessa imagem que eu estou mostrando como estrutura, né? O que está sustentando as paredes, lajes e o telhado é a madeira. E também como vedações, né? Tanto na fachada como internamente também. Comumente essas casas de madeira, ela é toda de madeira. A utilização delas bem mais no sul do país, utiliza bastante, menos aqui na nossa região. Algumas regiões de montanha no Brasil, onde tem turismo, né? Isso, a utilização, o resgate da madeira como material rústico, né, para a construção, está sendo utilizada em obras definitivas, não só em obras provisórias. Aí é uma imagem da madeira bruta, aí vocês apresentaram uma imagem bastante interessante, né? Você tem várias formas de madeira bruta, que eu estou mostrando aí para vocês. No caso, são as tábuas, né? Então, você pode ter madeira bruta como tábua, pontaletes, sarrafos, né? São vários tipos e nomenclaturas de madeira bruta que a gente utiliza, principalmente em obras provisórias na construção civil. Tá? Então, a nomenclatura eu vou passar para vocês, o que cada uma é, né, e qual a dimensão de cada uma. No caso específico da tábua, aí, que eu estou mostrando para vocês, ela tem uma espessura em torno de 1 polegada, ou seja, 2,5 centímetros, e uma largura que varia entre 15 centímetros a 30 centímetros. Esse é o normal das tábuas, né? Outras medidas menor do que 15, a gente já chama de sarrafo. Se ela for muito espessa, a gente chama de pranchão, né? Muito espessa, que eu digo, a espessura dela for acima de 1 polegada, a gente não chama de tábua, chama de pranchão. Enfim, mais à frente eu vou falar um pouco mais para vocês. Então, na imagem aí a gente tem a madeira como o material lenhoso, né? Servindo de lenha para produzir carvão ou produzir realmente usada como energia, né? Para queima, gerar vapor e tocar fábricas, né? A gente tem aí na imagem uma estrutura de uma casa, né? Existe uma tecnologia na construção que a gente chama de wood frame, que é toda a estrutura em madeira, as paredes, os pilares, o telhado, e depois a gente faz as vedações com painéis, ou com chapa de drywall, ou compensado, e na fachada, comumente, placa cimentícia. Então, o que a gente chama de estrutura wood frame, wood de madeira e frame, que é esse sistema reticulado de estrutura, né? A gente tem a madeira aí para assoalhos, né? Na imagem inferior, que vocês estão olhando, ela é um deck, né? Deixa eu apontar para vocês aqui, ó. É um deck de madeira. Hoje, nos decks, a gente substituiu o deck de madeira um pouco por um deck de porcelanato imitando a madeira, né? Então, mas é possível, a gente ainda vê bastante deck de madeira ainda, tá? Então, assim, uma parte histórica aí vocês falaram bastante, né? Então, assim, madeira, ela é bastante utilizada, né? Existe duas formas de exploração de madeira, né? A gente tem a forma de florestas nativas, né? Onde existe um projeto de manejo,
né, onde existe um projeto, você aprova lá no IBRAM ou no IBAMA, e você pode explorar legalmente aquela madeira nativa de maneira que, à medida que você vai cortando, você deixa espaços para que outros vão nascendo, né? Essa é a madeira nativa, está na natureza, e a gente faz só o aproveitamento em rodízio, né, para que dê tempo da madeira nascer, da árvore nascer e crescer, para poder ser cortada. E existe o que é o melhor, né, assim, para todos, né, no Brasil menos, mas lá fora bastante, florestas plantadas. No Brasil a gente tem florestas aí de eucalipto, que é a mais utilizada, né, como reflorestamento e como do ponto de vista industrial, né, na quantidade, e o pinus, né? Mais no sul do país tem mais pinos, do sudeste para cima a gente encontra mais florestas de eucalipto, né? São as madeiras que a gente tem, são madeiras brancas, não são, tem uma resistência limitada, mas ela de forma tratada pode ser utilizada como obras provisórias e como obras definitivas também, né? No caso, o eucalipto tratado, você pode fazer parques, pode fazer construção de casas com madeira roliça, uma série, fazer móveis, né? Com relação à madeira, nós aí, né, como os técnicos, né, nós como um corpo técnico que vai fazer projeto, né, e vai especificar no nosso projeto as madeiras, principalmente madeira de acabamento, é importante que a gente tenha em mente essa questão da sustentabilidade na hora que a gente for especificar a madeira. Então, a gente tem que escolher madeiras que possam ser replantadas, né, e que tenha uma certa produtividade, né, no manejo, e não ficar escolhendo madeiras muito nobres e raras, né? A gente ainda tem madeiras muito raras no Brasil, madeiras de lei, né, que vão ficando escassas à medida que vai usando. Então, cabe a nós, os técnicos, a especificar, né, corretamente, porque às vezes o proprietário de uma edificação de lu quer fazer de madeira, e se a gente especificar, por exemplo, uma madeira que esteja, né, que seja rara, a gente vai conseguir essa madeira, obviamente, né, vai procurar. As florestas nativas no Brasil, elas estão aí no Pará, no Amazonas, Mato Grosso, ainda tem florestas nativas, e é possível explorar essas florestas de maneira sustentável ainda. Mas cabe a nós, cada vez menos, utilizar essas madeiras que são nativas e passar a especificar madeiras de reflorestamento, né, que seria ideal. Então, tanto na especificação de projeto, quanto na aquisição, na compra dessas madeiras, né, nós também temos um papel importante, que é a questão de comprar madeiras certificadas, ou seja, que tenha certificado de origem. Então, por exemplo, as obras grandes, elas são muito fiscalizadas. E toda a madeira que a gente usa na obra, a gente tem que comprovar a aquisição. Existe um documento que chama DOF, que é o Documento de Origem Florestal, que se nós não tivermos esse documento na obra, né, indicando da origem daquela compra, e, por exemplo, haver uma fiscalização do pessoal do meio ambiente, a gente não conseguir comprovar a origem, a gente vai ter um problema, porque é um crime ambiental, e aí na verdade, os crimes ambientais são crimes de flagrante, né, vai preso, não tem fiança. Então, toda a madeira que a gente compra na obra, principalmente quando a gente compra já lá na origem, né, as obras grandes compram lá na origem, não compram na casa de materiais de construção. Vai comprar lá no Pará, que sai mais barato. Mas eles têm que se certificar que aquela madeira, ela tem um certificado florestal. Quando a gente compra na casa de materiais de construção, Leroy Merlin, ou outras aqui no DF que a gente conheça, aí a obrigação dessas casas, né, elas é que tem que comprovar a origem florestal delas. Então,
toda a madeira que é utilizada no Brasil, qualquer que seja o destino dela, a gente tem que comprovar com documento de origem florestal. Aí a gente tem madeiras aí, ó, como é basicamente consumido no Brasil, para embalagens entre 30% e 35% do consumo, embalagens de eletrodoméstico, embalagens de peças de veículos, embalagens diversas, né, os pallets, né, o consumo da madeira do Brasil é entre 30% e 35%. Para móveis, né, que é definitivo, né, a utilização entre 20% e 25% do consumo da madeira no Brasil, né, outros como portas, molduras, esquadrias, entre 10% e 15%, e na construção civil, né, em obras provisórias, a gente gasta de 40% a 45% da madeira consumida no Brasil. Ou seja, essa da construção civil, esse consumo de 40% a 45%, nós não estamos falando de material acabado, é realmente de material provisório, ou seja, nós vamos consumir e jogar fora. Então, também a gente precisa de otimizar essa questão do consumo da madeira, porque ela é reciclável, né? A gente reutiliza as tábuas, reutiliza os pontaletes, mas ele tem um limite de utilização. À medida que ele vai sendo utilizado, umedecido, ele vai se deteriorando, e aí chega no final é o descarte, a gente acaba jogando fora. Então, pensa bem que assim, ó, quase metade do consumo da madeira no Brasil, ela está destinada a obras provisórias, né? O restante está em embalagens, móveis e esquadrias, né? Então, é importante a gente saber utilizar a madeira, tá? Madeira é utilizada em diversas formas, né? Que vocês falaram aí, uso temporário, né? Aonde? Formas de concreto, escoramentos, barracões de obra. A gente usa a madeira, né? Para fazer locação de obra. São destinações temporárias, proteções periféricas das edificações, né? À medida que a gente vai fazendo as obras, a gente vai protegendo a periferia, enquanto não faz as alvenarias, normalmente a gente protege com pontaletes e tela. E de forma definitiva, a gente usa como estruturas de cobertura, né, de telhado, muito utilizados telhados coloniais, né, com fibra, com telha de barro ou de fibra de cimento, a estrutura básica do telhado, madeira. A gente tem utilização no aço também, mas a maioria dos telhados a gente usa madeira, né? E como definitiva também, né, além das coberturas, a gente tem as portas, janelas, os forros e os pisos. Então existe aplicação definitiva para madeira também, tá? Então, como vantagens aí também vocês colocaram bastante, né? A gente tem, com relação a preços, quando a gente compra ela, de reflorestamento, ela tem um preço mais barato comparado com a estrutura de concreto, né? Porém ela tem uma duração menor por questões da umidade. Ela tem uma vantagem que ela pode ser trabalhada com ferramentas simples, né? Não existe uma ferramenta muito sofisticada para você trabalhar com madeira, né? Não tem um equipamento assim dentro de uma obra que você vai utilizar que seja bastante difícil, não é? Então, basicamente, na obra, serrote, martelo, prego, lâmina de serra, né, disco de corte, né? E a aparência estética da madeira também, né, assim, é bastante bonita, né, quando ela é utilizada como material de acabamento. E as desvantagens, né, colocando aí pontos de desvantagens aí. Ela é um material heterogêneo, que pode ser uma desvantagem, mas do ponto de vista de arquitetura, existem utilização, que a gente quer uma madeira bastante parecida uma com a outra, isso é muito difícil de ter, tem que selecionar muita madeira, torna ela mais cara, mas a mescla da madeira, né, como é um material natural, ela, se você pegar uma folha de, por exemplo, de um acabamento de angelim, que é um tipo de madeira,
você vai ter diversas tonalidades da mesma madeira. Mesmo que seja angelim, você vai ver vários tons. E isso, às vezes, é considerado como uma desvantagem quando exige uma exigência muito grande com relação à padronização. Então, é difícil padronizar a textura da madeira, né? É um material natural, então, normalmente os veios são formados naturalmente, é difícil da gente padronizar. Ela tem uma certa facilidade de deteriorização, né? Se ela, por exemplo, em contato com água, ela vai deteriorar rapidamente. Se ela for... a gente tem exemplos de construção no Brasil de mais de 100 anos de uso sem estar deteriorado, porque não tem umidade. Mas à medida que entra em contato com a umidade, ela rapidamente, né, ela vai se deteriorar. Então, quer dizer, a umidade tem que ser protegida da umidade, né? Como desvantagem, a deformabilidade, se você dimensionar mal as suas peças, ela pode ter uma deformação exagerada, né, pelo peso, como ela é bastante elástica, né, então ela tem muitas fibras, ela se deforma bastante, né, a depender do carregamento, né? Se você errar no dimensionamento de um telhado, na hora que bota as telhas, pesa muito, o telhado vai deformar. Você vai resolver isso dimensionando corretamente as peças, né? E a questão de ser combustível, né? O material combustível, ele para um incêndio, por exemplo, né? Apesar da madeira resistir mais ao incêndio do que o aço no início do incêndio, né? Ela é um material combustível. A hora que o incêndio pega, quanto mais madeira tiver, mais, enquanto tiver fogo ali, vai ser consumida, né? Só que inicialmente, aparentemente não, mas inicialmente a madeira, no início do fogo, ela resiste mais do que o aço. Tá? Aí a gente tem alguns tipos de matéria-prima para madeira, né? Que são as árvores. Aí você tem as árvores que a gente chama de endógenas, né? Que são aquelas que são coníferas, né? Que você tem a base dela maior e o topo dela mais afinado, que é o caso das palmeiras, por exemplo, né? E você tem as exógenas, que tem o tronco mais certo, mais cilíndrico, e essas são mais possíveis de utilizar como madeira, por exemplo, como tábuas, né? As palmeiras são muito fibrosas, né? O crescimento dela é diferente das endógenas, né? Então elas têm muita fibra, não serve muito bem para a madeira. Ela serve como material fibroso, né? Tirar a fibra de uma palmeira para usar como material alternativo, como vocês colocaram a fibra de bambu, fibra de vocês falaram aí na fibra de bambu, cana de açúcar, fibra de bananeira, fibra das palmeiras, são bastante utilizadas como utilização como material fibroso, né, para poder se estruturar algum outro tipo de material. Também tem uma divisão nas madeiras aí com relação ao crescimento, né, como que ela cresce, né, que são as gimnospermas, que são as árvores coníferas, né, que eu falei. Elas são madeiras de lenho e alburno, né? Então, elas são mais moles, então ela tem menos resistência. E você tem as angiospermas, que são as árvores frondosas, e elas, o cone dela, né, o caule dela tem uma formação mais cilíndrica, mais homogênea no seu comprimento, que são as madeiras de lei, né? Então, a gente tem aí o cedro, o eucalipto, o jacarandá, perobas, angelim, outros tipos de madeira que são angiospermas, né? Que são madeiras de lei. Então, eu falei do alburno. O alburno é a parte mais, fora a casca, né, da árvore, é a parte mais externa das árvores. E a gente tem a parte mais interna, que a gente chama de cerne, que é o material mais duro, né? Às vezes a gente utiliza o cerne para fazer estruturas. Então, às vezes você vai
vai ser comum de vocês verem a linguagem na obra. Minha madeira é o angelim, mas é o cerne do angelim, ou seja, do angelim, que é a árvore, está utilizando somente o cerne, que é a madeira mais dura, né? A parte mais externa é uma madeira mais mole, mais macia, né? Então, o cerne da madeira é onde tem mais resistência, tá? E essa espessura do alburno, ele depende do tipo de madeira. Tem madeira que o cerne ele é tão dura que você tem uma espessura de alburno muito fina, muito pequena. Com relação aos cortes, aí vocês mostraram algumas imagens interessantes. Existe vários tipos de corte da madeira, né? Então, você tem aí a toragem, né? Vou falar a sequência rapidamente aqui do como você produz a madeira. Você tem a toragem, que é retirada lá na floresta das toras. Aí, das toras, você tem o falquejo, que vai requadrar a madeira, né? Vai tirar a parte cilíndrica, torná-la quadrada, para poder fazer as tábuas. E, na sequência, você tem o desdobro. Na imagem que vocês mostraram, ficou melhor do que a minha imagem aqui com relação ao desdobro. Você tem várias formas de cortar, né? Você pode fazer o corte tangencial, né, tirando tábuas, e aí você vê que a variação de dimensões fica grande, porque ela é circular, não existe um padrão. Então, por isso que existem variações de tamanho de tábuas, por exemplo, né? E você tem um corte radial, você vai cortar em direção ao centro da madeira, e você tem um corte misto. Isso, hoje em dia, esse tipo de corte é feito uma análise no computador, né? Ele vê qual que é o melhor aproveitamento daquela madeira para tirar tantas tábuas, tantos pontaletes, ou vai tirar só tábua, ou vai tirar só pontalete, né? Então, existem várias formas, o computador vê qual que é o melhor aproveitamento de corte para aproveitar o máximo a madeira, né? Antigamente, a gente fazia isso, né, de maneira empírica. Tirava as tábuas, ficavam tábuas com vários tamanhos, e aí você separava na obra a dimensão que você queria, né? Então, isso é a questão do desdobro, né? O falquejo seria... Acho que tem uma imagem aqui do falquejo. O falquejo é quando a gente corta, o falqueamento, né? Quando a gente corta a madeira, tira as cascas dela, torna ela numa forma quadrada, que depois vai para o desdobro, né? Existe esse processo. Ou então ele já começa a tirar as tábuas conforme o planejamento de corte daquela madeira, né? No caso, está tirando as pranchas, e essas pranchas vão dar destino a algum outro tipo de matéria-prima. Aí está bruta e ela vai ser acabada mais à frente, né? Então, aqui nós temos as madeiras aparelhadas, depois que ela parte, elas vão sai da parte bruta, aí elas vão para ser dimensionadas corretamente, né? Para que fique padronizada essas dimensões, por exemplo. Essa imagem que vocês estão vendo aí são pontaletes, por exemplo, de 3 polegadas por 3 polegadas, 7 centímetros por 7 centímetros, 15 por 15, 10 por 10, 6 por 6. Então, você tem que padronizar para que você possa utilizar na obra, né? Você não vai ter várias medidas, senão torna-se muito difícil a utilização na obra. Então, esse é o que a gente chama de aparelhamento, né? Para botar as medidas corretas que a gente quer lá medidas comerciais, né, vamos dizer assim. Então, propriedades físicas aí das madeiras, tá? A gente tem, que a gente, como técnico, nós temos que buscar, né, os engenheiros e arquitetos, conhecer a umidade. Vocês falaram um pouco sobre a umidade aí, né, que traz uma dificuldade para o uso da madeira, a umidade. Vocês falaram que a madeira é um material higroscópico. O que significa que é ser higroscópico? É que na presença da umidade, ela tem variação de tamanho. Muita umidade, ela incha. Pouca umidade, ela retrai. Então, isso é um material higroscópico. Acontece com outros materiais também. Então, a gente tem retratibilidade, que é alteração de dimensão em função, por exemplo, da temperatura.
Densidade, que está ligada ao peso da madeira, né? Quanto mais pesada, mais densa ela é, menos poros vai ter. Condutibilidade elétrica, térmica e acústica, também é uma propriedade. A madeira não é um bom condutor elétrico, porém, quando ela está úmida, existe umidade na madeira. E essa umidade, a energia elétrica, ela não é pela madeira que ela é conduzida. Às vezes ela é conduzida pela água que está na madeira, né? E como questões de acústica, madeira é utilizada, cavaco de madeira ou madeira mais pesada, né, para tratamento acústico. Resistência ao fogo também, a gente tem como testar qual que é a resistência ao fogo das madeiras e durabilidade. Então, são as propriedades físicas da madeira. Propriedades mecânicas que a gente pode ensaiar em laboratório, compressão, né, qual que é a resistência dela à compressão. Na fala de vocês colocaram que a madeira, ela se assemelha ao concreto com relação à compressão. Isso é uma verdade, as madeiras são muito resistentes à compressão e elas são mais resistentes do que o concreto quando a gente fala na tração ou flexão. O concreto, a resistência à tração é quase zero e a madeira não. A madeira tem uma resistência muito grande à tração, ela é flexível, as fibras dela é que proporcionam essa resistência à tração. Tração e flexão. Resistências ao cisalhamento e dureza superficial. Essas são as propriedades físicas e mecânicas da madeira que a gente tem que estar preocupado, tá? A umidade, o que é a umidade que a gente vê na madeira? É o peso da água comparado com o peso seco da madeira. Isso que é a umidade. De qualquer material é isso. Qual que é o peso da água presente naquele material comparado com o seu peso seco, né? Então, essa fórmulazinha aí, só para vocês verem, é o peso da madeira úmida menos o peso da madeira seca. Úmido menos seco é o peso da água, né? Dividido pelo peso do material seco. Essa é a fórmula de umidade que serve para qualquer material. Para areia, madeira, qualquer tipo de material, a fórmula de umidade é o mesmo, né? Então, é um indicador importante. A madeira, à medida que ela é cortada, existe uma umidade natural lá no ambiente que ela está. E à medida que ela está lá depois de cortada, ela vai perdendo essa umidade. Ela pode perder naturalmente, né, que é seca ao natural, ou você seca essa madeira na estufa, né? Existem estufas para secar essas madeiras. Então, a gente tem, com relação ao percentual de madeiras, a madeira verde, que é a umidade acima de 30%, e madeira seca 0%, né? Madeira seca 0%, gente, ela só acontece a hora que ela acabou de sair da estufa. Porque depois a umidade do ambiente, ela absorve aquela umidade. Então, se a umidade está 10%, 12%, alguma umidade do ambiente onde ela está, ela vai absorver. Por isso que existe a madeira trabalha. O pessoal fala, a madeira trabalha muito. Então, ela cresce de tamanho, diminui de tamanho em função da umidade relativa do ar que vai alterando, né? Brasília, às vezes, chove de manhã, à noite está muito seco. Ou o inverso, muito seco de manhã e à noite chove. Então, às vezes, num dia, a variação de umidade sai de 40%, vai a 100%. Então, isso interfere na madeira, né? Ela trabalha. Então, quem tem oportunidade, por exemplo, de ir em casas que tem o piso de madeira, né? O assoalho é de madeira, a gente percebe que em algum momento ele está mais gretado, né? Abre gretas, e em outros momentos aquelas gretas estão mais fechadas. Isso é em função da umidade. É um material, ele não é um material que está vivo, mas existe essa influência da umidade. Retratibilidade é o movimento que a madeira sofre, né? Com o valor, a volumetria dela, né? Ela aumenta e diminui, né? Então, isso causa fissuras e rachaduras na madeira. Isso não quanto mais menos trabalhar, menos isso vai acontecer na madeira, fissuração, né? No país tropical como o nosso,
isso acontece muito. Num país, num ambiente mais ameno, né? O sul do Brasil é mais ameno, então a madeira lá cai melhor do que, por exemplo, aqui no DF. Densidade da madeira tem a ver com o peso da madeira. Quanto mais pesada, mais densa é a madeira, né? Menos poros ela vai ter. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a ampliação em muitas vezes de uma estrutura de pinos, né? Pinos vem da araucária, um tipo de árvore que é plantada, né? Natural da América do Norte. No Brasil, elas de reflorestamento. Então, quando a gente leva no pinos no microscópio, a gente vê os vazios dele, né? Então, quanto mais vazio, menos densa é a madeira. Quanto menos vazios, mais densa vai ser a madeira. Condutibilidade elétrica e condutibilidade sonora, né? A gente já falou, a capacidade de conduzir energia, né? É em função da umidade, não é bem a madeira que conduz, é a umidade que está nela. E a condutibilidade sonora, né? A madeira não é caracterizada como excelente isolante acústico, porque você bate na madeira, ela... Sim. Você mudou de slide? Mudei. Aqui está no desdobro ainda. Desdobro, produção de madeiras. Fez dobro ainda? É. Nossa, já O meu passei nem tá muita coisa aqui. aparecendo mais, mas eu acho que é porque o notebook travou. Eu já, depois do desdobro, já estou nos 4, 5 à frente aí. O que Tá, vocês estão enxergando nesse momento aí na tela? estou enxergando aqui a imagem de duas madeiras, tangencial paralelas, radial De dois misto. tipos de madeira. Todo mundo está na mesma aí? Algum outro colega pode falar aí para nós? Todo mundo Eu vou está na tentar mesma? entrar pelo celular. Oi? Eu vou tentar entrar pelo celular para ver se melhora. O Teams está meio lento aqui mesmo. Minha internet está bastante potente aqui. Não está ruim, não. Mas o Teams é que está pesado aqui para ele. Eu estou na slide aqui do aparelhamento. Vocês estão enxergando isso aí, não? Não, tá no slide de produção de madeiras. Produção de madeiras? Então, cada um está Produção das no... madeiras. Pois é, mas aí o que está escrito abaixo da... Misto, tangencial, tangencial, radial misto, não é isso? tangencial a paralelas, radial e misto. É tipo um quadradinho e tem duas madeiras embaixo. Então, já mudei de slide aqui, não está passando para vocês, né? Não, acho que não. No meu, até pelo celular, tá mostrando só a sua foto. Meu Deus. Eu vou tirar compartilhamento de tela aqui e vou voltar a compartilhar novamente para ver como é que fica.
Para mim tá aparecendo na tela. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Tô vendo a tela também. Não sei se vocês estão me ouvindo. Tá dando para ouvir. E aí, a imagem está aparecendo aí? Imagem Aparecendo na sim. tela. Tá? Tá. Vou Dá para descer ver que já tá no... do desdobro. Passei agora para o aparelhamento. Vocês conseguiram ver aí? Aqui deu para ver. Deu para ver. Então, do aparelhamento eu já havia falado, que é dar as medidas corretas para a madeira, né, medidas comerciais. Então, você faz o aparelhamento e transforma a madeira em tábua nas medidas comerciais, pontaletes em medidas comerciais, vigas em medidas comerciais, que é uma etapa posterior ao desdobro, né? Aí falei um pouco das propriedades físicas e mecânicas dela, né, que é no caso das propriedades físicas, umidade, retratibilidade, densidade, condutibilidade elétrica, térmica e acústica, resistência ao fogo, durabilidade e propriedades mecânicas. Propriedades mecânicas a gente pode ensaiar, né, levar no laboratório e ensaiar. Resistência à compressão, tração, à flexão, ao cisalhamento, à dureza superficial, isso é possível de a gente ver qual que é a medida de cada madeira, né? Falamos da umidade, a gente já falou bastante sobre umidade. Falamos da densidade. Estou aqui no slide de resistência ao fogo, que eu queria mostrar para vocês. Vocês estão enxergando aí? Sim, é isso que eu tô vendo. Então, aí com relação à resistência a fogo, eu falei anteriormente que a madeira ela tem, com relação às calorias iniciais do incêndio, né? A madeira ela queima por fora, né? Então ela que a gente chama de calcinação, que vai dar essa crosta preta aqui por fora no fogo aqui, e essa crosta acaba protegendo o interior da madeira. Então isso dá uma propriedade dela resistir mais ao incêndio do que o próprio aço. Então, o aço, o ponto de fusão dele é mais baixo do que o da madeira. Então, quando ele aquece, né, 400 e poucos graus, ele já perde, já começa o rearranjo das moléculas dos grãos dentro da estrutura do aço, e ele começa a se deformar. A madeira não, ela resiste mais ao fogo do que o próprio aço. Então, essa imagem que eu estou passando para vocês aqui agora é a imagem do incêndio. Aí vocês estão vendo uma viga de madeira, ela se torceu e queimou um pouco, mas a viga de aço, ela está totalmente deformada.
Então, existe uma preocupação, inclusive, dos bombeiros, na hora que vai aprovar obras em estruturas metálicas, se aquele aço está de acordo, se existe um programa de incêndio, de combate ao incêndio, porque as deformações do aço são muito mais rápidas e mais severas do que na própria madeira. A madeira, o aço não é um material combustível, ele não vai alimentar o fogo, a madeira vai. Só que ele se deforma mais rápido do que a própria madeira. Então, essa é uma imagem emblemática aí que a gente tem nos livros, onde a gente vê a estrutura metálica deformada e a peça de madeira sem deformar. Então, é isso que eu quis dizer quando a madeira resiste mais ao incêndio do que o próprio aço. Né? Durabilidade tem a ver com a ausência de umidade. Quanto menos todas as madeiras é possível de tratar quimicamente ou com produtos externos, né? Aplicar produto na madeira, você leva o pessoal fala cozinhar a madeira, né? Você leva ela numa câmara onde com altas temperaturas e pressão, ela chama autoclave. Então, o vapor penetra na madeira, ela muda de propriedade, ela fica mais dura, né? Com produtos químicos. Então, esse é o tratamento que a gente faz na madeira. Mas madeiras naturais, sem a presença d'água, a gente tem aí exemplos de casas de mais de 100 anos que a madeira está em perfeito estado. Na imagem que vocês estão vendo, que eu passei aqui agora, com relação à compressão, né, o esforço da madeira, a madeira tem essa propriedade de quando eu vou mostrar na próxima aula para vocês um ensaio, um vídeo que mostra o ensaio da madeira, que ela vai diminuindo de tamanho à medida que vai sendo comprimida. Então, é uma propriedade dela, né? Mediante a compressão, ela se deforma mais do que o concreto. Ela é mais deformável que o concreto. Ela resiste tanto quanto um concreto, mas ela se deforma mais. E peças muito esbeltas, muito finas, né? Uma peça elas, à medida que elas são carregadas, né, essa força P aqui que vocês estão vendo, ela se deforma, a gente chama de flambagem. Ela vai fazer essa curvatura, né, tem essa curva, por conta das fibras, então ela vai se deformar. Então, para evitar essa deformação, você tem que ir aumentando a espessura da peça. Quanto mais espessa, né, maior forem as dimensões dela, menos deforma. Quanto mais fina for a peça de madeira, mais deformável ela vai ser. Essa característica serve para outros materiais também, tá? A gente tem aqui um movimento de tração de compressão, né? Você pode ter compressão no sentido das fibras da madeira, que é o que mais resiste, e movimento de tração no sentido das fibras da madeira. Então, quando o esforço está no mesmo sentido das fibras da madeira, a madeira tende a resistir mais do que quando você faz o esforço ao contrário das fibras da madeira. Então, quando você faz o esforço no contrário, no sentido perpendicular, né, você alonga, você aplica o esforço e ela comprime de tamanho, diminui, ou quando você traciona, ela aumenta de tamanho, mas ela resiste mais quando o esforço está no mesmo sentido da fibra. Nessa imagem que eu estou mostrando aí, o esforço está no contrário da fibra. Eu tenho uma imagem um pouquinho mais à frente que vai ficar mais claro para vocês. Aqui, por exemplo, o esforço de tração numa folha laminada. Essa imagem aí que eu estou mostrando é uma lâmina de madeira, né? Uma madeira laminada, e aí está dando para ver a fibra da madeira, né? Está no mesmo sentido. Se a gente fizer um esforço no sentido da fibra, né? O esforço no sentido da fibra, puxar, ou na compressão, ou um esforço de tração, ela vai ter uma resistência maior do que se eu inverter o sentido da fibra. Vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente inverte o sentido da fibra, por exemplo, no esforço de tração,
ela vai se romper no mesmo sentido da fibra. Então, esse é o cuidado, por exemplo, quando a gente vai instalar laminados nas paredes, né, a gente tem que inverter o sentido da fibra ao contrário do comprimento da parede, né, que a parede vai se movimentar, então, se as fibras estiverem no mesmo sentido, né, do movimento da parede, elas vão se romper. Então, é só para mostrar aí para vocês produtos da madeira, né? Eu já falei de pinos e eucalipto. Então, a gente tem aí a madeira roliça, para fazer construções mais rústicas, né? Do ponto de vista de arquitetura, construções mais rústicas. Cercas, escoramentos, a gente usa esse eucalipto, pode ser tratado, né? Utilizando aí a mesma imagem que vocês adotarem como escoramento, né? Utilizando, na verdade, nas obras mais industrializadas, a gente usa menos madeira, a gente usa mais escoramentos metálicos, porque o reaproveitamento do escoramento metálico é melhor do que o reaproveitamento do escoramento de madeira. Mas em obras pequenas, né, ou cidades de interior que não tem o escoramento metálico, o escoramento de madeira é possível de se fazer. Utilização de madeira roliça, ainda aí na imagem para vocês, uma casa, uma escada, não sei, madeira roliça aí como é um parquezinho aí, né? Uma casinha do Tarzan, a passarela. Madeira serrada, a gente já falou bastante, né? Sobre a madeira serrada. E aí vai ficar para vocês, vou disponibilizar uma tabela onde a gente dá o nome das madeiras, né? Das peças, conforme as suas dimensões. Então, isso aqui é uma coisa importante para quem está lidando com obra, de saber, por exemplo, que os pranchões, né, são peças entre 7,5 e 15 centímetros, com 20 por 22 e 23. Na largura, variando de 22 a 23, 20, 22, 23, e na espessura, 7 centímetros e meio a 15 centímetros. São pranchões. Tábuas, por exemplo, as tábuas, a gente são de 1 polegada, né, que é 2,5 centímetros, por 23, por 15, por 11,5, por 30 centímetros. Essas aí são as medidas comerciais. Ninguém precisa decorar nada disso, mas só para saber algumas medidas comerciais e quais são os nomes. A gente tem pranchões, vigas, caibros, sarrafos, tábuas, ripas, forro, batentes, lambris, soalhos, né, rodapé, tacos. Tudo isso são as nomenclaturas que a gente usa quando a gente está falando de madeira. Agora, alguns itens de acabamento, são as imagens para vocês verem. A gente tem aí forro, né? A imagem de um forro de madeira. A gente tem esquadrias de madeira, janelas e portas, né? Revestimentos de parede de madeira. Pode ser em lâmina ou pode ser madeira maciça, né? A gente tem estruturas de grande, né? A gente tem pontes em madeira no Brasil e lá fora. Essa aqui é uma ponte na Inglaterra de madeira. As vigas, essa viga em arco que vocês estão vendo, ela é uma viga de madeira. É madeira prensada, laminada e prensada. Tem muita resistência e a forma de arco também facilita as questões das tensões da madeira. Então, ela é possível utilizar madeira, inclusive, para estruturas de grande porte. Aí mais uma imagem da estrutura de madeira. Aí a gente tem painéis laminados, né, que são os compensados, que são várias lâminas comprimidas com colas, né, cola fenólica, e aí vai aumentando a resistência. Aí você vai alterando as fibras, né? Uma lâmina tá a fibra no sentido, a outra lâmina a fibra está em outro sentido. Vou ampliar um pouco aqui.
São várias lâminas prensadas com cola fenólica. Então, a resistência dessa madeira tem a ver com o tipo de cola, com a qualidade da madeira e com a prensagem, né? A tensão que ela foi prensada. Quanto mais lâmina tiver, mais resistente ela vai ser. Aí, madeiras, né, para móveis, né? A gente tem o MDF, que é uma madeira mais também utilizada na parte de movelaria. Painéis de madeira, esse painel é o que a gente chama de aglomerado, ele é feito com pó da madeira prensado com cola. Então faz madeira picotada, cortada, aí mistura a cola fenólica no meio e prensa. Então é o aglomerado que a gente conhece aí, né? É uma madeira bastante frágil, mas tem utilização. A gente tem a madeira OSB, né, que são as fibras orientadas, são cavacos de madeira prensados com cola. Então, vou mostrar na imagem aqui, ó, são fibras, né, são tiras de madeira prensadas com cola. A gente tem aí madeira para construção pesada, utilizada em estacas para fundações. Na estaca para fundação, hoje usa bem menos, mas já se usou muito fazer fundações com estacas de madeira. E dormentes para ferrovias, né? Também hoje está se substituindo parte dos dormentes por concreto protendido. Mas a malha nossa viária, por exemplo, 90% é de madeira. Né? Hoje, antigamente, madeira de lei, hoje de eucalipto tratado. Né? Quando está na nova substituição, hoje em dia, estão trocando essa madeira, que era madeira de lei, nos dormentes, né, por dormente de eucalipto tratado. Dura menos do que os antigos, mas pelo menos ele é renovável, né? São florestas replantadas, né? Aí eu já tinha mostrado para vocês uma estrutura de madeira, telhados e as paredes, né? Madeira para construção provisória, para andaimes e utilizado como forma, por exemplo, forma de concreto, madeira para assoalho de andaimes, aí é provisório, madeira para forro, né, e acabamentos, já tinha mostrado, madeiras para esquadrias, portas e janelas, né? Aí você pode dar acabamento final delas de pintura ou verniz. Assoalhos de madeira, tem diversas madeiras, você consegue fazer assoalhos, e de diversas formas, né? Como taco, são madeiras menores, tábua corrida, né, que são as tiras, né, e o parquet, que são essas madeiras em dois sentidos, né? Esse aqui é o piso parquet, que a gente fala, você pode fabricá-los em várias dimensões, mas isso aqui é uma peça única, produzida e colada, né? Aqui são os tacos, e aqui seria a tábua corrida, né? Aqui, tábua corrida, eu não sei se na imagem para vocês está claro. A gente consegue perceber aqui nesse piso, a gente tem as esquadrias de madeira, mas a gente percebe com a luz, né, com a iluminação, que existe uma ondulação na madeira. E então essa madeira ela acaba, pela umidade, fazendo um canoamento. Então é muito difícil, né, onde você tem umidade muito alta, você ter uma madeira muito certinha no piso, principalmente no piso, né? Você vê que pela iluminação aqui a madeira está bastante ondulada. Isso causa um desconforto para quem usa, né? Não é bom. Aí mais uma imagem de piso, no caso são tacos. O parquet, né? Que a gente chama de piso parquet. Defeitos na madeira, né? A gente tem o defeito de crescimento do nó. Por exemplo, tábuas para andaime não pode ter nó,
porque o ponto frágil da madeira é o nó. Então, aquele ponto a gente não compra madeira com nó para obras provisórias. A gente não pode fazer isso, pode incorrer em um acidente, por exemplo, uma pessoa pisando num assoalho de um andaime. Então, a gente não pode ter madeira com nó na obra. Então, isso é um desvio natural da madeira, né? Calcifica, sais minerais são diferentes, ela absorve diferente os sais minerais, aí causa esses nós na madeira. A rachadura, né? Fendas, rachaduras, pelo movimento higroscópico dela, né? Provoca, ela vai no limite da tensão e acaba rachando. Isso são defeitos naturais, né? E defeitos de produção, né? Na hora que você vai cortar a madeira, erra nas medidas, elas não têm as faces paralelas, por exemplo, os cantos não são cantos vivos, né? E defeitos por ataque, por exemplo, em função da umidade, apodrecimento, aparecimento de bolor, de fungos, né? Insetos, cupim, né? Tudo isso gera problema na madeira. E aí tem uma lista, vai ficar no material para vocês aí, do nome da madeira conhecido comercialmente e do nome científico. Não tem como a gente decorar nada disso, né, gente? Mas, só para vocês terem uma ideia aqui, vamos pegar aqui, ó, Itaúba, que é uma madeira comercial, Jarana, Jatobá, mas tem o nome dela científico aí do lado, tá? Então, aí tem 3 listas, né? Cada uma com um tipo de uso para construção, né? Vou passar rapidamente aqui, mas fica aí como registro para vocês, tá? O nome e a utilização, o nome científico e a utilização delas na parte branca aí, tá? E aqui umas imagens de algumas obras antigas de madeira, obras antigas e novas que foi utilizado madeira. Em destaque aí para vocês, ó, é uma igreja na Rússia, toda em madeira, toda ela em madeira, estrutura de paredes, cobertura, telhado, as telhas, tudo que vocês estão vendo aí é madeira. Aqui ela mais aproximada, essa igreja, as telhas aqui, né, são telhas de madeira, vocês estão vendo aí. Então é um país muito frio, né, não sofre muito com a umidade, existe a conservação muito grande da madeira. As paredes em madeira roliça, aí dá para ver. Então, uma obra toda em madeira aí. Essas duas aí, uma catedral também na Rússia. Outra imagem aí para vocês. Aqui uma cobertura, né, de telha em madeira. Para vocês, não é muito comum da gente ver aqui, mas no sul do Brasil a gente consegue ver. É um telhamento, né? É claro que você tem que fazer um tratamento para evitar que a umidade passe para baixo. Aí trata com betume, né? Uma impermeabilização por baixo. Telha de madeira, a telha de madeira, né? Além da estrutura do telhado, a telha de madeira. Aí uma estrutura, né? De madeira, uma casa, onde a estrutura, tanto dos pilares de sustentação, quanto a cobertura toda é em madeira. Mais uma casa aí com madeira roliça também. Casa acabada, né? Pronta. Utilização de madeira, mais aí para vocês verem. Aí tem madeiras de diversas dimensões, diversas cores, né? A cor tem a característica do tipo da madeira. Quanto mais escura a madeira, mais resistente ela vai ser. Quanto mais clara, mais macia é a madeira. Aí é uma madeira sendo utilizada como acabamento, né? No forro da cobertura, no piso, nos pilares. Uma casa toda em madeira.
Não sei se está aparecendo a imagem correta para vocês aí. Casa em madeira. E aqui vocês falaram também da utilização do bambu na China, né? Na China é muito utilizado o bambu nas estruturas. E no Brasil poderia ser utilizado também, porque no Brasil o bambu tem uma produtividade muito boa do bambu, né? Mas existe pouca verba para pesquisar e divulgar as obras que podem ser utilizadas em bambu, ele como estrutura ou as suas fibras, né? As fibras de bambu para utilização em algum outro tipo de estrutura. A imagem que vocês estão vendo aí é uma ponte coberta, mas toda ela em bambu, total a estrutura de piso e a estrutura, a treliça aí está toda ela feita no bambu. E por último aí, essa aí é o que está sendo considerada a maior casa da árvore no mundo, né? Por um arquiteto aí, o Horace Burgess, né? É um arquiteto americano. É só de curiosidade aí, uma casa que é chamada Casa da Árvore. É uma casa que tem 30 metros de altura e 100% em madeira, tudo em madeira. A estrutura, as divisórias de piso e divisória de paredes, né, as lajes, né, vamos dizer, toda em madeira. E aí vocês trouxeram também aí algumas materiais alternativos, né, para a construção. Vou repeti-los aqui só para a gente pontuar algumas coisas rapidamente. A gente tem aí o tijolo ecológico, que basicamente é a terra adicionada um pouco de cimento e ela é comprimida, né, para poder dar uma resistência, mas não leva esse tijolo ao fogo para ele cozer, igual é um tijolo cerâmico nosso, um bloco cerâmico. É uma produção de terra, né, material de terra, adicionado cimento só para dar resistência a ele, né, com um pouco de água e ele é prensado. A gente tem aí como material alternativo em estruturas de casa o PVC, né, que é as paredes em PVC, é um sanduíche de PVC preenchido com concreto. Então, tem casas no Brasil feitas dessa maneira, né? No Espírito Santo, no interior de Minas, já vi algumas casas construídas de PVC. Utilização de fibras nos adobes ou na própria estrutura, né? Vocês trouxeram a mesma referência que eu estou trazendo aí. Utilização de pneus para telhados e para contenções, né? Também bastante utilizado. Enfim, só complementando aí a aula, tá? Com relação à madeira, que nós, como técnicos, temos que pensar. Os arquitetos, obviamente, vão pensar sempre na questão estética, né? Mas nós temos que ter em mente a questão da utilização da sustentabilidade, a questão do uso e propriedade desses materiais da madeira, né? Assim, a resistência, a umidade é uma característica importante da madeira na sua utilização, né? A madeira com umidade não se dá bem. Então, se a gente for fazer, por exemplo, uma casa de madeira, é possível, é bonito, é viável, mas existe a técnica correta de executar, né? A gente tem que evitar que a umidade chegue na madeira. Como que a gente evita isso? Com detalhes construtivos, né? Os telhados com caimento para a água não ficar